Tive uma lesão, uma pancada, uma entorse, um trauma direto. Tive uma lesão. Quando você tem uma lesão, existe pelo mecanismo ali microlesões vasculares. Por isso que muitas vezes, dependendo da magnitude da lesão, você acaba tendo lesão de parede de capilar sanguíneo. Por isso que eu tenho um acúmulo de um excesso de líquido que sai do meio intravascular e vai para o terceiro espaço, o interstício. Além disso, quando você tem um trauma direto, aquela área do trauma, ou se tiver uma entorse, aquela parte que foi lesionada pela distensão, isso acaba gerando também uma migração de líquido do meio intracelular para o terceiro espaço, que é o interstício. E esse líquido, esse exudato, transsudato, que ele vai para fora do vaso e para fora da célula, ele vai se acumulando nesse terceiro espaço. E nesse momento existe uma irritação naquele local, que é o que nós chamamos de sinais flogísticos clássicos, né? Porque a gente aprende na faculdade que quando você tem lesão, você tem inflamação. É uma forma do teu corpo responder àquela agressão que ele teve. Quando o seu corpo inflama uma parte, um tecido, é uma forma dele começar o processo de reparo daquela lesão. Então, entre aspas, a inflamação ela é positiva, porque é ela que starta o processo de recuperação. Só que nesse momento onde eu ainda estou tendo migração, ainda estou tendo escape de líquido para o terceiro espaço, se eu tiver lesão microvascular, o que eu preciso ter naquele momento para tamponar a lesão? Eu preciso ter agregação plaquetária. Então eu não diria que as plaquetas são células, são componentes do plasma sanguíneo, e essas plaquetas, quando estimuladas, elas vão para aquele local e elas servem como um cimento, um tamponamento, ela preenche aquele rombo vascular feito naquele espaço. Então essa agregação plaquetária ela é muito importante, tanto é que quem tem hemofilia não tem essa agregação plaquetária e qualquer trauma bobo começa a extravasar sangue e não para mais. Tem que tomar um cuidado danado, porque não tem essa quantidade de plaqueta suficiente para tamponar a lesão. Numa pessoa normal que teve uma lesão, você tem que ter uma migração plaquetária rápida. É a primeira 1-2 horas pós-lesão. Feito isso, até para poder trazer essas plaquetas, quando você tem uma lesão, algumas horas começa a arder, começa a queimar, começa a coçar. Isso a gente chama de sinais flogísticos claros, né? Que principalmente esses sinais flogísticos a gente acompanha como dor, calor, tumor, que é o inchaço, e rubor, que é a vermelhidão. Por que quando eu torço o tornozelo, meu pé vai ficando assim? Por que a hora que eu tomo uma paulistinha na coxa vai ficando assim? Por que a hora que eu caio, espalmo minha mão e torci o punho, começa a inchar? Porque você tem essa ação e uma liberação local de agentes histamínicos, de agentes inflamatórios de fase aguda. A histamina é uma substância, né? Na verdade, ela é liberada, esse agente inflamatório é liberada no foco, e é a histamina que faz ficar vermelho e começar a irritar, começar a doer. Tanto é que quem tem alergia a alguma medicação ou a toque, tocou numa planta lá fazendo uma trilha, começa a irritar a pele da urticária. Por quê? Porque irritou, inflamou. O que você tem que fazer? Ou passar um polaramine ou tomar um antihistamínico, que é um antialérgico, que dá alergia, a vermelhidão, a irritação, é justamente a liberação de histamina no local da lesão. Além dela, você também tem a prostaglandina. Prostaglandina é um outro agente químico inflamatório que ele é gerador. É a prostaglandina que atua naquela região para gerar dor, hiperestimulação de terminação nervosa, para avisar o teu corpo que tem alguma coisa errada. E é justamente essa liberação rápida desses agentes químicos inflamatórios que faz com que o seu corpo comece uma resposta de defesa. Inicialmente, o teu corpo vai começar, além das plaquetas,
ele vai começar a segurar um pouco esses agentes pró-inflamatórios. Fazendo como? Como eu estou tendo um excesso de liberação de citocinas e interleucinas inflamatórias, eu estou tendo sinalizadores inflamatórios sendo liberadas por aquelas células locais, por aquele tecido, e trazendo esses agentes químicos, começa a ter um equilíbrio. O seu corpo tentando equilibrar. E o que ele faz? Ele justamente começa também a balancear, liberando interleucinas e citocinas anti-inflamatórias, que também, através dessa diferença, dessa briga entre pró e anti-inflamatórios, que a gente começa a ter também a maior chegada de macrófagos, tá? Que começam o processo de fagocitose. Só que tem uma coisa ruim nesse processo, que se a gente não estancar rápido essa lesão, se a gente não intervir rápido, por exemplo, com o gelo, eu vou tendo um acúmulo de líquido ali tecidual e isso acaba bloqueando a chegada de sangue novo, oxigenado, para aquele tecido que foi lesionado. E aí eu começo a ter uma lesão secundária, que é o que nós chamamos de hipóxia secundária. É uma segunda lesão tecidual, justamente por estar ficando com pobre oxigenação local. Quando a gente usa rapidamente o resfriamento, quando eu diminuo a temperatura daquele tecido, com a crioterapia, por exemplo, se é que a crioterapia vai chegar até lá embaixo, tá? O que vai acontecer? Eu diminuo esses danos secundários da hipóxia. Então eu vou estar retardando o dano tecidual, bem como eu vou estar diminuindo inicialmente a circulação local, eu vou estar diminuindo o limiar de dor, na verdade aumentando o limiar de dor porque eu vou sedar as fibras nervosas. Então o gelo seria um ótimo recurso nessa fase de algumas horas pós-lesão, de alguns dias pós-lesão, na fase aguda inflamatória, porque ele vai minimizar o efeito deletério da hipóxia secundária. Ele vai minimizar a formação do edema. Evitar é difícil, mas ele vai minimizar a formação do exudato, do transsudato, do edema local após uma lesão. Então já aqui, deixa a bola picando. Por isso que quando a gente trabalhava na seleção, vocês iam ver lá que tem um jogo, a atleta tomou uma pancada, a gente nem sabe ainda o que é direito, mas a primeira coisa é trazer para o banco, se ela saiu do jogo, e a gente já logo faz um sacão de gelo, põe em cima da lesão, amarra bem ali, faz uma compressão com o Magipac, tá? E põe o pé para cima, faz uma elevação. Então a gente já atuava rápido no banco de reserva, numa lesão muscular, numa ruptura tendínea, numa paulistinha, numa contratura, numa entorse de tornozelo, uma entorse de joelho, uma lesão de ombro, uma luxação. Põe o gelo, comprime e eleva para evitar esses danos secundários, tá? Então na inflamação eu tenho inicialmente essa formação de macrófagos para começar o processo de limpeza tecidual, que é a fagocitose, e que depois, secundariamente, quando sair dessa fase subaguda e começar a entrar numa fase mais crônica, eu vou começar a ter a chegada de fibroblastos. Os fibroblastos são importantes ali na lesão, porque justamente eles começam a depositar colágeno. Essa chegada maior fibroblástica aumenta a cicatrização, porque começa a ter deposição de colágeno no foco lesional. É um cimentão que ele vai colocando ali para reestruturar aquele tecido. E quando eu reestruturo aquele tecido, aquela cicatriz, de uma forma estimulando, por exemplo, com eletrotermofototerapia, eu consigo deixar uma cicatriz mais homogênea, mais próxima da elasticidade daquele tecido específico. Coisa que se eu não tratar, por exemplo, uma lesão muscular não tratada, ela vai começar a ficar com esse emaranhado de colágeno. O colágeno ele se forma de uma maneira irregular. E aí é óbvio que esse tecido ele vai perder elasticidade. Ele acaba predispondo a novas rupturas musculares. Muita gente, quando tem uma lesão tecidual, apela para quê? Para os anti-inflamatórios não hormonais, né? Não por base de corticoide, os não hormonais.
Então vai para um Cataflam, vai para um Voltaren, vai para um Profenid, vai para a Coxia na época, Vioxx. Enfim, tem um monte de anti-inflamatórios, Biofenac, tem um monte de anti-inflamatórios no mercado. O que você tem que pensar é que muitas vezes esses anti-inflamatórios não hormonais, eles atuam diretamente como inibidores da COX-1. Eles são anti-inflamatórios que bloqueiam a ciclooxigenase, ou seja, é como se eu estivesse bloqueando a liberação de prostaglandina. Então, na verdade, esses anti-inflamatórios que a gente toma o tempo todo para qualquer tipo de lesão, eles são anti-inflamatórios inibidor da COX-1 ou da COX-3, que eles acabam bloqueando a liberação de prostaglandina. Então, eles poderiam ser chamados de analgésicos não hormonais, porque ele não atua diretamente na inflamação. Para você ter algum anti-inflamatório, eu preciso ter alguma coisa que estimule a chegada de células de defesa. Você só cortar ali um dos ciclos que libera a ciclooxigenase, que libera a prostaglandina, como é que eu estou falando que isso é anti-inflamatório? Eu só estou bloqueando a liberação de uma das coisas que vai gerar dor. Então a gente tem que rever muito isso, tirando que muitas vezes eles são absorvidos inicialmente na parede estomacal, ali por isso que gera gastrite. Quem toma uso prolongado vai ter úlcera. Só estou dando uma pitadinha aqui para a gente entender que muitas vezes os pacientes vão nos perguntar, e pelo menos um conhecimento mínimo você tem que ter. Muitas vezes também, depois que eu tenho essa fase fibroblástica, então eu tenho a fase hemorrágica de uma lesão, a fase inflamatória e eu tenho a fase de recuperação ou anti-inflamatória. Essa fase, inicialmente, eu tenho essa fase crônica, né? E ela termina com a remodelação ou remodelamento, que é para tentar deixar aquele tecido exatamente igual era antes, nem sempre consegue, mas deixar ele o mais próximo possível de um tecido normal. Esse é um processo natural. Fukuda, eu sinto dúvida sempre. Devo indicar gelo ou crioterapia para os meus pacientes quando tem lesão? A minha resposta é sim, sim. Um dos melhores recursos que a gente tem para tratamento de dor, principalmente em casa, é o resfriamento, é a crioterapia. Galera, muita gente me pergunta qual é o efeito do gelo, do resfriamento. Ele retarda ou minimiza os efeitos da hipóxia secundária. O gelo ele produz um negócio chamado VDIF, vasodilatação induzida pelo frio. Quando você coloca o contato do gelo com a pele, o que acontece? De forma por condução, por contato direto, você começa a transferir o frio da bolsa de gelo ou do gelo triturado ou de algum outro equipamento que tem aí de mercado, algum que tem água gelada que vai passando ali numa mangueirinha e vai gelando aquele local, ele vai transferindo o resfriamento para dentro do corpo, né? E aí o teu corpo, aquela área, ela começa a cair a sua temperatura. Só que não tem como, normalmente você põe lá o gelo a 0 grau. Como é que você vai transferir 0 grau para a pele? Você vai congelar o tecido, você vai ter morte celular. Então o que acontece é, você começa a trazer de 34, 35 graus, você vai diminuindo a temperatura da pele. Você vai diminuindo a temperatura da pele, vai diminuindo. Quando começa a diminuir demais, isso seria vasoconstrição, né? Você começa a ter vasoconstrição. O frio ele induz esse enrijecimento da parede vascular, ele gera vasoconstrição, diminui metabolismo e começa a cair. Só que uma hora o teu corpo não pode deixar aquela temperatura cair muito, senão vai congelar o tecido. Ele gera uma vasoconstrição, essa vasoconstrição vai diminuindo a temperatura tecidual, só que quando vai chegando num ponto que pode ser lesivo, o teu corpo vai responder através do sistema autonômico, né? Simpático, parasimpático, mas eu vou ter uma vasodilatação reflexa. Você começa a ter vasodilatação induzida pelo frio. Por quê? Porque o frio resfria, vasoconstringe. Mas para não continuar a vasoconstrição, uma hora o teu corpo começa a aumentar um pouco a temperatura. Ele começa a mandar mais sangue para aquele local, porque a hora que começa a chegar mais sangue naquele local para combater aquele resfriamento excessivo,
começa a ter vasodilatação. Vasodilatação reflexa, VDIF, vasodilatação induzida pelo frio. Por isso que quando você tira a bolsa de gelo, como é que cor que tá a pele do cara? Tá vermelha. Por quê? Tá com hiperemia. Por quê? Porque vasodilatou. Por isso que muita gente até confunde e fala, o gelo faz vasodilatação, ele é o mesmo efeito do calor. Não. Essa vasodilatação que o gelo gera depois, para combater a vasoconstrição inicial, ela é mais superficial, ela é só na pele ali, por isso que a pele fica meio vermelha. Mas essa vasodilatação ela não chega a vasodilatar igual o calor, a ponto de realmente trazer coisa nova ali. Então é um controle da dilatação, só para não deixar congelar o tecido. Mas você pode usar o gelo para diminuir espasmo muscular, por que não? Tá? Porque se diminui a dor, diminui o espasmo, é um excelente analgésico, tanto pela teoria das comportas, como porque ele ceda, ele diminui a condução nas terminações nervosas livres, que são as terminações de dor, e consequentemente ele diminui a sensação de dor. Ele relaxa músculo, ele diminui a atividade celular, diminuindo a atividade da célula, diminui o metabolismo num primeiro momento, só que tem uma questão importante. O gelo não diminui edema. Quando eu já tenho o edema instalado, o exudato e transsudato instalado, já inchou, já foi. Se já tiver inchado, aí eu preciso de algum recurso que abra os esfíncteres linfáticos, porque aí eu entro no sistema linfático. Eu preciso de uma drenagem linfática. Quando você usa a crioterapia, o resfriamento ali, deixa eu só voltar ao raciocínio, você não abre esfíncter linfático. Então estaria errado você falar que o gelo diminui edema. Não, porque ele não abre esfíncter linfático, tá? O gelo, ele evita que o edema se forme, ou ele minimiza a formação do edema. Por isso que ele deve ser usado imediatamente após a lesão. Vocês estão no churrasco de final de semana, vocês estão lá tomando a cervejinha, alguém torce o joelho lá, torce o pé jogando bola, vão olhar para você na hora, pô, ajuda lá. Primeira coisa, cara, se não for uma fratura exposta nem nada, mete um sacão de gelo. Eu gosto daquele gelo de saquinho de supermercado, quebra 2 forminhas lá dentro para ficar um sacão desse tamanho, puxa o ar, faz uma sucção para tirar o ar de dentro do saco, amarra ele, dá uma mexida para ele ficar grandão, vem com esse gelo, põe em cima, direto na pele, tá? Só não pode ter uma crosta de gelo, tipo assim, deixar o gelo no freezer e tirar, porque o gelo direto na pele queima. Mas se tiver uma película do próprio saco, não vai queimar. Ah, mas o cara é fresco, tá falando que tá ardendo, não tá aguentando. Pega um Magipack, papel filme de PVC, você vai enrolar uma vez o membro do cara. Uma vez. Aí você põe o gelo em cima e você usa o próprio Magipack para acabar de fechar. Deixa o cara quieto 30 minutos e aí põe o pé para cima ou põe o braço para cima para fazer a compressão, para fazer a elevação, que antigamente a gente chamava de método de Price. Proteção, repouso, ice de gelo, compressão e elevação. O método de Price, ele foi substituído pelo método de Rice. Tirou-se o P. Por quê? Porque quando falava em P, proteção, todo mundo falava que tinha que imobilizar, botar um RoboFoot, botar uma tipóia. Nem sempre, tá? Então foi tirado o P, ficou Rice, R-I-C-E. Repouso, gelo, compressão, elevação. Repouso não quer dizer que o cara tem que ficar deitado na cama. Por isso que como tinha esse repouso que atrapalhava um pouco, aí lançou-se o Police, ou Police, de polícia em inglês, Police, P-O-L-I-C-E. Esse é o do momento, esse é o termo que se usa, que se ministra aula em faculdade. O P quer dizer proteção, então você pode proteger sim o membro, não precisa botar muleta no cara, né? Claro que depende do nível de lesão, mas proteja o membro até você saber o que está acontecendo. O O de Police, né? O O é de Optimized Load, que seria carga otimizada. Então você pode sim fazer, não na hora da lesão, mas no dia seguinte, 2, 3 dias depois, você pode fazer um trabalho de mobilização passiva respeitando a dor. Não exagera porque pode irritar mais, mas você dá uma carga local otimizada, pode ser feita.
Você pode também fazer uma carga parcial. Se não for uma lesão, uma fratura, algo assim, você pode tocar o pé no chão. Só que você diminui um pouco a carga que você está dando. Então você está dando uma carga otimizada. E você pode fazer um trabalho de contração isométrica no tornozelo. Por que não fazer um trabalho de fibular, contração isométrica leve no limite da dor, tibial posterior, de tibial anterior, de panturrilha. Então essa contração isométrica, essa mobilização precoce e essa carga parcial está dentro do OD Optimized Load, ou de carga otimizada. Tem o gelo, né? Que é o ICE, compressão e elevação. O Police é o que mais se usa hoje, que você pode aplicar no seu atleta de final de semana, no churrasco. Faz isso. Se achou que é mais grave, manda para o pronto-socorro, vai fazer um raio-x, pode ter fraturado, algo assim. Mas fase aguda no esporte é o protocolo de Police ou de Policy, ok? Óbvio que existem outros aí que podem ser usados, mas basicamente todo mundo funciona em cima desse daí. Lembrando que esse efeito vasodilatação reflexa do gelo leva 20 e 25 minutos. Portanto, para você ter o melhor efeito do resfriamento, o ideal, tem o método também do Peace and Love, tem tudo isso, mas eu gosto desse porque eu acho que ele é simples, tá? O que eu gosto de fazer é 30 minutos. 30 minutos para mim tá ótimo, porque deu o tempo de ter a resposta reflexa secundária e 30 minutos tá ótimo. E aí deu 30, você tira. Você pode fazer nos protocolos, você vai ler que faz de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, mas eu peço 2, 3 vezes por dia, tá de bom tamanho, tá bom? Não gosto dos sprays, não gosto de mais nada, gelo, não tem coisa melhor. Tá? Quando eu chegava na concentração lá na Granja Comari ou no hotel, a gente viajou muito, quando chegava com a delegação, então a primeira coisa que eu tinha que ver, eu já levava um Magipack, levava vários, eu já levava saquinhos, né, para botar o gelo, e na hora eu tinha que achar no hotel rápido onde era a máquina de gelo, qual andar que ela ficava, se não tinha eu ia na cozinha, e todo dia depois do jantar eu já pegava lá e fazia o tratamento antes de dormir. No dia seguinte eu ia lá no café da manhã do hotel e pegava já um sacão de gelo, ou às vezes eu tinha que ir no posto buscar gelo. É que na seleção ali tinha muitas facilidades, né? Sempre tinha hotéis aí que tinham isso, mas se você trabalha e não tem hotel que tem máquina de gelo, vai e busca aqueles de churrasco mesmo lá, de botar cerveja no posto, que dá para usar um dia inteiro aquilo lá. Beleza? Eu não gosto da imersão no gelo, porque quando você faz imersão no gelo, você vai ficar com o pé para baixo. Então eu prefiro usar o gelo, a crioterapia, com o pé para cima, para fazer a drenagem linfática ali também, postural ali, por gravidade, tá bom? Mas aí é opção minha. Você pode fazer, não tem problema. Banho de contraste, bullshit, tá? Bullshit. Não tem evidência de que ficar fazendo calor e frio vai melhorar mais do que só o frio. Fase aguda, gelo. Saiu da fase aguda, o edema já está instalado, já está numa fase crônica, ou se alguém te procurar, já está numa fase crônica, cara, cai para o calor. Cai para o calor. O calor sim tem efeitos de fase crônica, coisa que o gelo não tem. Fukuda, eu te vi outro dia atendendo na clínica e você, a hora que fez um LCA com 3 meses, 4 meses, eu percebi que a hora que você saiu da sessão ali, você pediu para o paciente fazer gelo em casa. Sim, porque ele está se reabilitando do LCA, mesmo tendo 3, 4, 5 meses de cirurgia, eu fiz uma cinesioterapia que eu achei que naquele dia eu puxei demais. Eu fiz um sensório motor mais agressivo, tomei em dúvida, acho que eu fiquei ali no limite, acho que eu posso ter irritado um pouco esse joelho dele e pode ser que inche à noite. Então ele vai fazer preventivo a crioterapia a hora que chegar em casa. É diferente de você querer ficar fazendo gelo para tratar a lesão. É preventivo, para evitar que tenha um novo edema, ou minimizar o efeito, tá? Mas na fase mais crônica, o calor sem dúvida que é mais indicado. Região poplítea, não uso gelo, nem pensar. Não é pensar também, não vamos exagerar. Tá para usar, mas eu não gosto. Passa a artéria poplítea, que é dessa grossura, bichona, atrás do joelho. Você vai querer botar um saco de gelo atrás do joelho? Perigo de mexer nessa artéria poplítea aí. Você tem que ficar atento na coloração, se não dá uma cianose distal ali, uma hipóxia distal ali, se não fica meio azulada a pele. Cara, eu acho que não vale o risco de colocar um gelo atrás. O que vocês têm que pensar é que muitas vezes o gelo, esse efeito dele é de 1 centímetro abaixo da pele. Então muitas vezes você usa o gelo mais como um analgésico do que propriamente querer ter efeitos lá dentro com ele. Não vai chegar numa lesão de menisco, não vai chegar numa lesão de LCA.
uma lesão de cartilagem no tornozelo, uma lesão de labrum no ombro, uma tendinopatia de manguito rotador, uma lesão de impacto femoroacetabular no quadril. O gelo vai ficar longe, não vai nem chegar lá perto. Mas você usa como um analgésico. Melhor, se o gelo segurar a onda ali da dor, melhor do que o cara ficar se entupindo de analgésico aí, ou de anti-inflamatório. Tá? Mas tem que pensar que ele tem a sua relatividade em relação à profundidade de penetração. Beleza? Entendido o gelo, entendido o pólice, entendido o Rice, entendido as indicações, o tempo de aplicação e falei como eu uso. Vamos agora para o calor, né? Só lembrando que o calor, ele pode transmitir calor. Contraindicação, pessoal, as clássicas, né? Alteração de sensibilidade, aquela doença da atrofia de Sudeck, distrofia simpático-reflexa. Tem algumas coisas malucas aí, todo mundo, acho que já na faculdade tem essa matéria aí do que não pode usar com o gelo. E pacientes, doença de Renault. Agora, tem pacientes que mesmo numa fase crônica como artrose, às vezes eu indico gelo mesmo em doenças crônicas. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma artrose, mas ela varreu a casa e irritou de novo, inflamou a sinóvia. Aí você pode usar o gelo mesmo numa fase crônica, porque ela reagudizou o processo inflamatório. Da mesma forma, eu pego uma pessoa que às vezes está com uma lesão mais aguda, mas eu pego e peço para ela fazer um gelo no pé, a senhorinha ainda mais idoso, que tem a pele bem mais fina, arde o gelo e ela, piora a dor dela. Ela fala que piora a dor. Às vezes não tem gente que no frio fala que a dor piora quando o tempo está frio. Tem gente que não vai gostar, tem que respeitar a individualidade de cada um. O cara não se deu bem com o gelo, tira e faz uma bolsa de água quente. Outra coisa importante, é brincadeira você fazer gelo na clínica, né? Qualquer pessoa no mundo, em fibromialgia, normalmente não se tolera bem o gelo, tá? Eu vou tendo aí mais pro calor, mas também cada caso é um caso, não dá para ter receita de bolo. Não acho que você tem que fazer um gelo na clínica, é brincadeira. Qualquer pessoa consegue pegar um saco de gelo e aplicar em casa, se você ensinar. E o gelo eu falei que são 30 minutos. Pô, o cara vai na tua clínica, vai no teu consultório, para você gastar 30 minutos para fazer gelo? Você não tem mais nada para fazer terapia manual, de cinésio, de liberação miofascial, mobilização articular. Você não tem laser, você não tem ondas curtas, você não tem terapia de onda de choque. Você não tem nada na sua clínica, tem que aplicar um gelo. Gelo não é recurso para se usar na clínica. Gelo é para se usar em casa, tá? Até porque você tem que usar 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 30 minutos. Não adianta fazer na clínica. E eu não sei quem foi a pessoa mais atrapalhada do mundo que me falou que tem que botar gelo em cima do TNS. Nem pensar usar gelo em cima de TENS. Na verdade, você não tem que nem que usar TENS. Eu sou contra usar TNS. Eu não uso há mais de 15 anos. TNS não é aparelho para se usar na clínica. Para você ter efeito analgésico com o TENS, você tem que deixar 30 minutos no mínimo aplicando o TENS. Você tem 30 minutos de uma sessão de 40, 50, de 1 hora para aplicar um aparelho analgésico? Compre um portátil, sei lá o que, e faz em casa. Aqui na clínica eu quero resultados mais rápidos. Eu quero aparelhos como laser, que eu quero um resultado mais rápido. Ou o mesmo resultado com tempo mais curto. Eu quero botar a mão, eu quero fazer terapia manual, eu quero mobilizar, eu quero fazer um soft tissue release, eu quero soltar a musculatura, eu quero começar a trabalhar exercício de força, eu quero fazer estabilização segmentar. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu não tenho 30 minutos para ou fazer o TENS ou fazer o gelo. Indique para o cara fazer em casa isso. E pior ainda, colocar um em cima do outro é uma das coisas mais bestas que eu já ouvi. Por quê? Porque o TNS ele gera efeito analgésico por hiperexcitação de terminação nervosa que fecha as teorias da comporta. Aí você me põe um aparelho em cima, um recurso de gelo em cima, que faz o oposto, que gera analgesia por diminuição da condução nervosa. Então não tem ideia nenhuma do que você quer. São efeitos totalmente antagônicos. Está errado. É gambiarra. Não se faz. Calor, você pode passar calor para o teu paciente como? Contato direto, que a gente chama de calor por condução, tá? Você pode ter calor por convecção, então, por exemplo, uma bolsa de água quente, contato direto com a pele, transferência de calor por contato direto, isso é calor por condução. Quando você usa algum fluido ou algum meio para transmitir a fonte de calor para a pele, por exemplo, turbilhão, eu gostava do turbilhão. Tá, na época que tinha, é que ele precisa de um espaço grande, tem que ter azulejo, senão fica mofo no teto. Mas o turbilhão eu gostava, as entorse tornozelo,
Às vezes o cara entrava lá e fazia no joelho, mas é muito trabalhoso para pouco resultado. Por quê? Porque o calor superficial da bolsa de água quente ou do turbilhão, ele é muito superficial, ele fica 1 centímetro também abaixo da pele. Então ele não consegue levar esse calor, esse aumento metabólico, para níveis mais profundos. Por isso que isso tudo que eu estou falando aqui de calor superficial, ele é só para ficar mais na pele ali, não chega até um LCM, até um LCA, até uma cartilagem, não chega até o tecido que eu quero. É relativa à profundidade. Agora, você tem o calor por conversão, tá? Agora, lâmpada infravermelho, joga fora essa merda aí, pelo amor de Deus. Não faz sentido usar uma lâmpada infravermelha. Ela é pior ainda do que a bolsa de água quente. Se a bolsa de água quente penetra 1 centímetro, o infravermelho então, é aí que nem passa de nada ali. Você está tratando a celulite do cara, mas lesão não está dando nenhuma, tá bom? Então esquece isso aí, joga fora essa lâmpada infravermelha. Não existe mais forno de beer, lâmpada infravermelha. Isso aí é andar 30 anos para trás, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, você tem outras formas de calor por conversão. Por exemplo, ondas curtas, um baita aparelho. Para mim, é que infelizmente ondas curtas ele é grande, ele precisa de um cuidado. Mas para mim, o top mesmo é ondas curtas, tá? E eu gosto da técnica capacitiva, com 2 eletrodos, e não aquela indutiva que tem hoje. Ondas curtas gera calor e ele cruza a articulação. O ondas curtas é pica, tá? Eu gosto de usar ondas curtas pulsado atérmico, tá? Eu faço uns cálculos matemáticos para não dar calor. E aos poucos eu vou começando a dar calor, porque senão você reagudiza o processo inflamatório, tá? Eu uso muito mais ondas curtas pulsado do que o contínuo. Aí você está convertendo energia elétrica em energia térmica para dentro do tecido. O ultrassom você está transformando uma energia piezoelétrica em energia térmica. Eu não gosto do ultrassom, por qual motivo? É um aparelho, um dos mais antigos na físio, é muito fácil ele estar descalibrado e as evidências em revisão sistemática e meta-análise de ultrassom mostram efeitos em 2, 3 lesões só. Um aparelho tão antigo já era para ter muito mais corpo científico do que ele tem. Eu uso só um ultrassom na forma terapia combinada para liberação de ponto gatilho, porque eu tenho publicações nessa área. Mas ultrassom isolado não é algo que eu sou muito fã não, mas respeito pra caramba quem usa, tá bom? Não sou dono da verdade. Micro-ondas, aquela cabeçona que vai gerar energia eletromagnética em energia térmica, é uma outra forma, é mais profundo do que a bolsa de água quente, mas também não chega até muito fundo. Ondas curtas é o que aquece tecidos mais profundos, sem dúvida nenhuma. Independente do tipo de calor, quando você aplica um aumento da temperatura no tecido, você tem efeitos circulatórios, você começa a aquecer o tecido, aquecer, as partículas vão ficando agitadas. Qual é a resposta do seu corpo? Ou queima, ou ele produz uma vasodilatação. Por que a vasodilatação? Porque essa vasodilatação, esse maior aporte de sangue para aquele local da lesão, vai fazer com que ele leve o calor embora, ele vai resfriar o tecido. Por isso que você começa a aumentar a temperatura da tua célula e do teu corpo, chega uma hora que não aumenta mais, porque o seu corpo vasodilata demais. E aí fica assim, ó, fica mantendo 3, 4 graus ali acima do normal. E isso já é o suficiente para gerar os efeitos circulatórios, para gerar os efeitos neurodinâmicos, aumenta a condução nervosa, isso também traz relaxamento muscular, dependendo, guardadas as devidas proporções. Você não vai produzir um relaxamento lá no piriforme se você botar uma bolsa de água quente, porque você tem um baita glúteo em cima dele, não vai chegar lá. Então por isso que eu não acho que é um recurso tão importante para você usar na clínica, porque ele tem a sua grande limitação, o calor superficial. É melhor se indicar para o cara fazer em casa, porque aí mal não vai fazer, ele está fazendo em casa, tá bom? Efeitos metabólicos, você aumenta a ciclo de Krebs, você aumenta a atividade celular, tá? E com isso você consegue reorganizar tecido colágeno, você aumenta a elasticidade tecidual, de você usar calor antes de um ganho de ADM, por exemplo, ou você orientar para ele fazer em casa. Você tem efeitos articulares, que é justamente de relaxar um pouco o cápsula, se é que ele chega, tá? E aí ele vai, óbvio, também tendo esse efeito analgésico. Na teoria, o calor ele tem a capacidade de abrir o esfíncter linfático. Então o calor ele ajudaria sim a diminuir o edema. Olha que legal! O gelo não diminui o edema, ele minimiza o edema, a formação. Minimiza a formação. O calor não.
O calor não pode ser usado na fase de pós-lesão, porque senão vai piorar. Você está querendo combater uma lesão vascular ocasionada pelo trauma. Aí você põe calor ali, aí que vai registrar vazar sangue. 2, 3 horas pós-lesão, 2, 3 dias pós-lesão, resfria. 3, 4, 5 dias pós-lesão, aqueça. Tá? Mas é óbvio que, mesmo num caso crônico, você pode trazer a crioterapia para frente. Então, o resfriamento você pode usar na fase crônica, como analgésico. O aquecimento na fase aguda não, porque aí vai piorar todos os sintomas. Inclusive vai piorar a formação do edema. Mas já está formado edema, já está aquele edema duro, aquele sinal de cacifo positivo, ou mesmo que não tenha um cacifo positivo, mas tem um edema, aí o ideal é você aquecer para levar aquele lixo inflamatório embora, para aumentar a atividade celular, aumentar a atividade fagocitária, macrófago, melhorar e auxiliar a chegada fibroblástica com consequente deposição de colágeno. Então isso pode ser usado para todas as lesões, esse é o princípio básico. Mas isso é uma receita de bolo que eu estou dando aqui hoje. Mas teria que cada lesão você pensar, raciocinar nas indicações de cada um, tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui pode ser usado para todas as lesões, desde que você pense, raciocine e veja uma linha de raciocínio que faça sentido para todos vocês. O calor que eu utilizo é uma bolsa de água quente, aquela bolsa da vovó mesmo, né? Que eu peço para o paciente fazer em casa. Eu não gosto daquelas bolsas de gel, tanto para resfriar como para aquecer, porque essa bolsa de gel ela não chega na temperatura que a gente quer quando você usa como gelo. E depois de 4, 5 minutos ela vai perdendo o resfriamento e vai ficar quase que fresquinha na pele. Também você não pode botar um lenço ou botar uma toalha de rosto e botar o gelo em cima. Vai fazer nada, vai fazer carinho. É gelo, é direto na pele. Tá insuportável? Passa no máximo uma camada de Magipac. E aí você põe o saco de gelo em cima. Gelo 25, 30 minutos. O calor, metade do tempo. Calor não precisa deixar 30 minutos. Calor são 15 minutos, já está de bom tamanho. Tá? Calor eu uso metade do tempo. 15 a 20 minutos pode ser. Bolsinha de água quente, põe em cima da pele e dá uma apertadinha ali com algum equipamento aí. Show?